Hora da entrevista. Atendendo aqui a sugestão da nossa ouvinte Robenice, estamos trazendo hoje o tema da nossa entrevista, seus direitos em caso de acidente de trabalho. Nosso convidado é o doutor Áquila Silvestre, ele é advogado trabalhista e consumidor. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Viva e à Rádio Monte Roraima FM. Bom dia, Regiane. Bom dia, Regiane. É um prazer estar aqui com os ouvintes. E um prazer maior ainda de estar falando sobre um tema tão relevante, né, quanto essa pauta, e informando sobre o nosso trabalho, nos casos de acidente de trabalho, e as orientações a passar não somente também para os trabalhadores, quanto para as empresas. Perfeito. Gilcinho. Então, doutora Áquila, vamos, já direto ao ponto, Explica pra gente o que caracteriza um acidente de trabalho. Bom, o acidente de trabalho, ele é um conceito um pouco mais amplo do que a gente pensa geralmente quando a gente fala sobre acidente. Mas, basicamente, o acidente de trabalho, ele é qualquer evento danoso que ocorra com o trabalhador e o incapacite, ele diminua suas funções de trabalho, seja de maneira temporária ou seja de maneira permanente. E esse incidente ele tem que também ocorrer em razão da relação de trabalho, Isso ocorre, por exemplo, a gente pode até exemplificar aqui. Até na relação exatamente do acidente, o acidente de trabalho, ele também pode ser caracterizado como um acidente de trânsito normal, quando a pessoa está no trajeto para o seu trabalho. Ainda seguindo para o trabalho, ou retornando, Exatamente. Ele cumpre todos os requisitos que eu mencionei anteriormente. Ele diminuiu a capacidade de trabalho desse trabalhador, seja de maneira permanente ou temporária, e ele ocorreu em relação justamente da relação de trabalho. Perfeito. E que outros exemplos, de acidente de trabalho nós podemos trazer aqui para os nossos ouvintes, até, conseguir identificar aí, será se estão passando por uma situação e não sabem? Bom, os temas mais que a gente consegue encontrar que é mais comum, em casos judiciais, na verdade, é realmente acidente de trabalho em profissões perigosas, como, por exemplo, no caso de trabalhadores do ramo de construção, no caso de trabalhadores realmente que trabalham em profissões que têm esse caráter de perigo intrínseco na relação. Principalmente encontramos dessa forma os acidentes, no caso judicializados. Certo. Agora, quais são os direitos fundamentais de um trabalhador após um acidente de trabalho? Que direito é garantido a esse trabalhador? Bom, perfeito. No acidente de trabalho, a principal garantia que esse trabalhador vai ter vai ser a estabilidade. Esse trabalhador, após recuperado desse acidente do trabalho, ele vai ter, na verdade, um período de 1 ano de garantia que ele vai continuar na empresa, Então, esse período de estabilidade ele é o principal direito do trabalhador em caso de acidente de trabalho, para que ele tenha uma recuperação ainda melhor e que ele não fique, com essa insegurança de ser demitido a qualquer momento após retornar do seu acidente. Essa é a principal garantia do trabalhador dentro da relação do trabalho. A gente está excluindo aqui os efeitos das ações judiciais, mas dentro da empresa mesmo, dentro da relação de trabalho, essa é a principal garantia após o acidente de trabalho. E com certeza essa é um dos principais medos do trabalhador, que foi essa a questão que gerou a nossa entrevista de hoje. Uma ouvinte está passando por essa situação e tem medo de perder o emprego. Exatamente, é uma situação muito frágil, O trabalhador se encontra em uma situação, muitas das vezes, que ele se vê com muita vulnerabilidade. Ainda está naquele período ainda de recuperação e tem medo de retornar à empresa e ser demitido. Esse é um medo, maior. Exatamente. Muitas das vezes, o trabalhador, inclusive, ele é locado em uma função específica e, em decorrência do acidente, ele tem que ser movido para outra função. Então, isso causa muita insegurança. Mas é um direito do trabalhador, ter essa estabilidade ao longo desse... Exatamente. Ao período de 12 meses ele tem essa estabilidade, mesmo que não seja
na função contratada, tem que ser Como assim? remanejado. Bom, muito bom. Então, quais são os primeiros passos aí que um trabalhador deve tomar imediatamente após um acidente de trabalho e até para proteger seus direitos, doutor? Perfeito. O primeiro passo que o trabalhador tem que requerer junto à empresa Uhum. é o CAT, nós chamamos de CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Ele- Cate. Isso, Uhum. exatamente. Ele vai funcionar como uma espécie de boletim de ocorrência Uhum. desse incidente. Então, com esse documento, o trabalhador ele vai servir para os mais tipos de os mais diversos hipóteses que ele vai requerer com esse acidente, como, por Uhum. exemplo, o benefício no INSS, como, por exemplo, uma ação judicial. Então, esse documento, esse CAD, ele vai servir como base para as mais diversas possibilidades que o trabalhador vá entrar em decorrência desse acidente. E Uhum. esse é o principal documento que o trabalhador tem que se atentar no momento do acidente. Então, buscou esse documento, o que que ele vai fazer depois, doutor? Bom, no caso do acidente de trabalho, ele é muito amplo. Como eu falei, ele pode ser uma incapacidade permanente ou pode ser uma incapacidade temporária. Então, o benefício buscado, ele vai decorrer de acordo com o tipo de acidente que ocorreu, mas esse Hum. documento vai servir para todos. Uhum. Então vamos explicar, né, como é que funciona essa cobertura, né, e os benefícios oferecidos tanto pela a cobertura médica e os benefícios oferecidos pelo INSS para trabalhadores acidentados. Existe diferença aí de tratamento conforme a gravidade do acidente? Sim, existe, claro, Regiane. A gente vai ter desde uma aposentadoria por invalidez até um auxílio-benefício, né, Uhum. acidentário. E ele vai ter essa variação de acordo exatamente com a gravidade do dano desse trabalhador. Uhum. Então, esse benefício ele vai ser diagnosticado junto à perícia do INSS. Então, a perícia do INSS vai determinar se esse trabalhador tem condição de retornar ao trabalho ou se ele realmente está inválido. Então, há todo um processo, né, a ser seguido e também ser acompanhado por profissionais. Exatamente. É muito importante que esse procedimento seja acompanhado por um perito, que é o Uhum. médico designado. Então, esse médico vai ter exatamente as atribuições necessárias para diagnosticar se esse trabalhador consegue voltar ou não para a capacidade de trabalho dele que ele havia normalmente. 10 horas 24 minutos, seguindo aqui a nossa entrevista com o doutor Áquila. Gente, doutor Áquila. Fala pra gente aqui, doutor, como é que, em caso de acidente de trabalho, né, quais são as opções de reparação ou indenização disponíveis para o trabalhador? Já entrando nessa parte mesmo de reparação mesmo, né? Bom, a gente vai aqui para a parte que o advogado gosta, né? Que é É. o processo judicial. Bom, então vamos lá. Num caso mais assim exemplificativo, vamos supor que a empresa, muitas das vezes ocorre, né? Os trabalhadores eles não possuem a carteira assinada, então eles nem mesmo são segurados ao INSS. Não tocamos nesse assunto, mas é importante falar. Se o trabalhador, por exemplo, não tem a carteira assinada, ele não é segurado do INSS. Uhum. Então a E empresa aí, nesses casos, doutor? Exatamente. Esse é o caso da gente ajuizar uma ação. O trabalhador não tem opção. Nós precisamos ajuizar uma ação. E aí vamos pedir desde o reconhecimento do vínculo, para que Uhum. obrigue a empresa a fazer a assinatura da carteira, mas também vamos obrigar a empresa a prestar todo o auxílio a esse trabalhador que sofreu esse acidente. Essas Uhum. indenizações elas vão variar das mais diversas. A gente Uhum. vai ter o dano moral, que é o abalo moral desse trabalhador. Vamos ter os danos materiais, que é, por exemplo, um eventual gasto médico que esse trabalhador teve, ele vai ter que também ser reparado. Danos estéticos, vamos supor que o trabalhador perca um membro ou fique com um membro deformado, então a Uhum. gente vai ter essa reparação também. Vamos ter a pensão vitalícia, que é uma espécie de prestação, benefício que a empresa é obrigada a pagar também no quesito da incapacidade, né, desse trabalhador. E também vamos ter outras também indenizações que vão variar de acordo com o caso concreto, né? Mas Uhum. essas são as principais que nós temos. Temos uma participação da ouvinte, vamos colocar no ar? Eu gostaria que você perguntasse para ele, assim, que eu tenho meus laudos médicos, só que o rapaz da firma tentou entrar no INSS, mas não conseguiu de novo. Mas eu tendo mesmo meus laudos médicos, se a empresa pode me demitir. Eu estou com 3 meses sem receber pela firma, sem receber pelo INSS, porque ele não conseguiu entrar pelo INSS de novo. Então, eu entrei pela Justiça, pela Defensoria da União, para Uhum. poder conseguir os meus direitos.
3 meses sem receber, nem pelo INSS, nem pela firma, né? Preocupação aí da ouvinte. Isso ocorre muito, Regiane. Os trabalhadores não têm conhecimento exatamente. E é desesperador. Você imagina a pessoa estar acidentada, né? E no momento que mais precisa, né, de uma renda para se manter, não tem. Exatamente. Mas eu preciso destacar principalmente essa ouvinte aqui e aos demais ouvintes que a responsabilidade de requerer o benefício junto ao INSS não é da empresa. Então, a empresa não tem exatamente essa responsabilidade. Não tem essa obrigação não é? Não tem essa obrigação. Muitas das vezes o trabalhador passa exclusivamente o requerimento do seu benefício junto à empresa. Mas a empresa não tem essa responsabilidade e muitas das vezes não sabe como proceder. E ocorre esse tipo de situação. Então, se a empresa ficou responsável pelo requerimento desse benefício e esse benefício não foi deferido, esse trabalhador precisa retornar às atividades, caso ele não tenha, obviamente, um atestado médico, né, que comprove que esse trabalhador não pode retornar. Então, ele tem que retornar às suas atividades, mesmo que seja em outra função, como eu falei anteriormente, e a empresa tem que readequá-lo, inclusive pagar os salários que estão atrasados. E ela já está aí numa outra instituição já buscando ajuda, né? Está correto esse procedimento dela? Em outra instituição? Ela já entrou na Procuradoria, é isso, Geis? Vamos colocar o áudio dela novamente. Perfeito, ela entrou com a Defensoria da União. Defensoria da União, pronto, Defensoria. Isso, muitas das vezes quando o trabalhador ele não tem condições de arcar com um advogado, ele recorre a um defensor, né, para fazer o juiz ao seu caso. Então, muito provavelmente, a Defensoria da União já ajuizou uma demanda que obrigue justamente o que eu mencionei, que a empresa realoque esse trabalhador, em caso ela não estar com atestado, informando que ela não pode retornar ao trabalho, e que de imediato também seja dados os documentos para ela que ela faça o pedido do seu benefício. Então, no caso, ela tem que aguardar o resultado aí da Defensoria, é isso? Não, na verdade, vai variar de acordo com o tipo de ação judicial, o tipo de demanda que a Defensoria, em específico o defensor do caso dela, vai ajuizar. Mas, inclusive, pode ser feito um pedido de liminar, e o pedido de liminar ele já é uma medida bem mais rápida para a reintegração dessa trabalhadora no seu emprego. Perfeito. Vamos fazer uma pausa aqui para o nosso apoio cultural. Já a gente volta para concluir a nossa entrevista de hoje, falando sobre seus direitos em caso de acidente de trabalho com o doutor Áquila Silvestre, advogado, trabalhista e consumidor. Eu volto já. Não saia da sintonia. O Manhã Viva volta já. 107. O diferencial do Feirão dos Tecidos é ter uma infinidade de produtos para você. Tecidos de todos os tipos, como algodão, gripe, seda, lycra, tecidos para cama, mesa e banho, enfim, do esporte fino ao fitness, do dia a dia ou para a festa. Você vai encontrar no Feirão dos Tecidos. Então, quer uma dica para comprar um ótimo tecido com qualidade e bom gosto? Vai no Feirão dos Tecidos e surpreenda-se! Avenida Silvio Botelho, no centro, em frente ao terminal de ônibus, e a Avenida Ataíde Teive, Asa Branca. Para você, mulher que adora andar na moda pagando pouco, vou te falar da Garota Mix, uma loja completa com muitos vestidos, macacões, bolsas, acessórios e muito mais. Tudo para você, mulher, e com aquele preço irresistível. Novidades toda semana. Acompanhe nosso Instagram, @garotamix.gm, e fique por dentro das novidades. Garota Mix, Avenida Sebastião Diniz, 698 Centro. WhatsApp 981193242. Aproveite os planos empresariais da Sábio Seguros e adquira uma ótima proteção para você, seus familiares e funcionários. O Seguro Vida Global tem ampla proteção de morte por qualquer causa, invalidez permanente, auxílio funeral e até cestas básicas. Você vai se surpreender com os preços. Pode custar menos que R$15 unitário por mês. A Sábio Seguros resolve. Ligue ou peça a proposta pelo WhatsApp 991122155. 991122155. A Sábio Seguros resolve. Chegou a festança da economia na Vimeser, com ofertas para você pular de alegria e construir ou reformar com muita economia. Essa é hora de aproveitar as mil ofertas, com preços imbatíveis, e comprar tudo que sua obra precisa. Na Vimeser tem uma festança de preços baixos para você. Vem correndo aproveitar. Com 5 lojas para melhor lhe atender, tem uma aí pertinho de você. Fone 3621-5500. Siga nossas redes sociais e conheça muito mais. A Oculis
Oculistas Associados de Roraima trabalha para trazer sempre o melhor para você e acompanhando sempre as modernas tecnologias e evoluções do mercado. Nossos profissionais estão sempre em aprimoramento e atualizações. Temos atendimento sofisticado e alto padrão reservado para o melhor tratamento. Escolha um dos profissionais da Oculistas Associados de Roraima, Avenida Nossa Senhora da Consolata, 1780, Centro. Fone 99123-1905. Transformação. É o que se vê na Escola Estadual Maria das Dores Brasil. Estava há 18 anos sem nenhuma reforma, sem nenhum reparo. Hoje a gente tem tudo novo. Salas climatizadas, acessibilidade, tecnologia, laboratórios, biblioteca. Tudo novo para o conforto dos alunos e professores. A gente serve almoço, a escola é em tempo integral. Tá muito bom, tá moderna, tá bonita. Educação transformada. Governo de Roraima. O futuro já chegou. Time campeão começa na Esporte Companhia. Amplo estoque de equipamento esportivo para natação, academia, ginástica rítmica e balé. Na Esporte Companhia, você vai encontrar também bolas, troféus, medalhas, camisetas de times, calçados de grandes marcas e muito mais. Pratique esportes com a parceria da Esporte Companhia, em 2 endereços. Avenida Sebastião Diniz, 735 Centro. E na Avenida Ataíde Teive, 4349 Asa Branca. WhatsApp 999010461. Estamos de volta com o programa Manhã Viva. 10h33, retornando aqui o nosso bate-papo com o doutor Áquila Silvestre, advogado trabalhista e consumidor, com o nosso tema hoje, seus direitos em caso de acidente de trabalho. Doutor, continuando aqui, agora falando sobre prevenção, que medidas os empregadores devem tomar aí para prevenir acidente de trabalho e como que o trabalhador também pode exigir melhorias aí nas condições de trabalho se perceber falhas de segurança? Perfeito, Regiane, uma pergunta muito boa, e essa pergunta ela serve principalmente, atenção aqui, aos colegas empregadores. Uhum. Falando especificamente aos empregadores, se você tem um negócio que é um negócio de risco, se você trabalha na construção civil, se você tem uma marmoraria, uma espécie de serviço que tem algum risco ao trabalhador, é muito importante que esse colega empregador, ele faça uma prevenção na sua empresa. Essa prevenção, como é que ela pode ser feita? Há empresas especialistas, inclusive, que fazem a entrega do EPI, a fiscalização dessa empresa junto aos empregadores, e esse é um serviço contratado muito bom que consegue prevenir muitos acidentes de trabalho. E, obviamente, a consulta constante de um advogado trabalhista para que faça justamente uma prevenção nessa empresa para que não ocorra qualquer acidente de trabalho, ou que se ocorra, claro, é um acidente, muitas das vezes não temos o controle sobre isso, esse acidente seja o máximo possível minimizado. Quanto aos trabalhadores, se porventura o trabalhador está em uma empresa, obviamente que não tem essa preocupação com a segurança, e muitas das vezes ele trabalha sem o uso dos EPIs, e ele sabe que esse é um dever da empresa, esse trabalhador ele pode muito bem entrar com uma rescisão direta, que é uma espécie de desligamento da empresa por uma justa causa da própria empresa, né? E não espere esse acidente ocorrer com ele. Ele pode já, de antemão, tendo em vista que a empresa está violando os direitos dele, entrar com uma rescisão direta e encerrar o seu contrato de trabalho, recebendo todas as verbas de uma demissão sem justa causa. Então, o trabalhador vai ter direito ao seguro-desemprego, férias, todas as verbas que lhe é devida. Assim, ele não vai esperar que ocorra um acidente com ele para que ele saia da empresa. Informações importantíssimas, viu, doutor? Porque, olha, é muito comum. Eu não sei se o senhor já passou por aí em construções, a gente passa e observa trabalhadores, né, trabalhando assim em alturas, né, e sem nenhum equipamento de proteção. É o que mais vemos. Infelizmente, é o que mais vemos. Uhum. Né? Então, muitas das vezes... E a vida do ser humano, né, doutor? É o bem mais precioso. Exatamente. Então, atenção aí também os trabalhadores também, né? Se estão aí numa empresa que não estão fornecendo os EPIs, que são os equipamentos aí de uso pessoal, né? Se não querem continuar arriscando sua vida, né? Pode entrar aí com pedido de rescisão. Rescisão indireta. Indireta. Que pode entrar onde que faz esse pedido, doutor? Bom,
O trabalhador ele tem a opção de se consultar com o advogado, ou também ele pode ir junto à Justiça do Trabalho, que lá tem um balcão virtual onde eles podem fazer também o requerimento. Mas, claro, dentro de uma rescisão direta, como é um processo um pouco mais complexo, sempre é aconselhável que o trabalhador se consulte com um advogado especialista em direito do trabalho, até para que resguarde melhor os seus direitos. O ideal são os trabalhadores, né, fornecerem, né, condições de trabalho seguras. Exatamente. Agora, para finalizar, doutora Áquila, mais alguma consideração final que o senhor queira aqui adicionar no nosso bate-papo, né, sobre a importância de conhecer e defender aí os seus direitos em caso de acidente de trabalho? Bom, Regiane, o meu recado especial aqui vai para as empresas, porque os trabalhadores, muitas das vezes, eles tendo em vista que sofrem um acidente de trabalho, eles têm uma preocupação muito grande em saber como eles vão ficar, então eles já têm uma realmente ânsia de buscar um auxílio, de saber como ele vai ser resguardado seus direitos no caso do acidente de trabalho. Mas meu aviso especial vai para as empresas. As empresas, sobretudo aqui de Roraima, elas têm que ser educadas nesse sentido de que precisam manter boas políticas de prevenção em suas empresas. Doutor, às vezes não. É mais econômico investir em prevenção do que arcar com as indenizações. Certamente, Regiane. Os processos trabalhistas que envolvem acidente de trabalho são os top 1 em realmente desembolsar valores da empresa. A gente trata de ações aí que muitas das vezes superam 500 mil até R$1 milhão em casos de indenizações. Então, é muito melhor que a empresa invista constantemente em uma prevenção do que, obviamente, pagar R$500 mil, R$1 milhão em caso de uma ação judicial como essa. Com certeza, a orientação é importante aí para os empregadores, né? Obrigada, Geilson, já vi aqui a informação, tá bom? Eu quero aqui agradecer a sua participação, né? Suas informações importantíssimas aqui para os nossos ouvintes e deixa também o contato nas redes sociais para as pessoas acompanharem o seu trabalho e conhecer um pouquinho mais o doutor Áquila Silvestre, advogado trabalhista e consumidor. Isso, gente. Tá bom. Muito obrigado. Eu fico muito grato de ter sido convidado aqui. Os trabalhadores que queiram saber mais informações sobre o direito do trabalho e direito do consumidor, podem me seguir nas redes sociais, que a gente produz diversos tipos de conteúdo. Muito bom, viu? Exato. Parabéns. Conteúdo para o dia a dia desse trabalhador e consumidor. Pode me seguir lá nas redes sociais, aquilasilvestre.adv. Muito bom. Muito obrigada pela participação e até um próximo encontro. Perfeito, Regiane. Fico grato pelo convite novamente e espero novamente ser chamado aqui para auxiliar os nossos ouvintes. Muito bom dia. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva com Regiane Silva. Seguindo.